fundo, qualquer objeto, se a gente fosse ser rigoroso, é multidisciplinar, certo? Vou dar um exemplo. Planejamento urbano em São Paulo. Vocês acham que não é multidisciplinar? Eu tenho que ter conhecimentos sociológicos, eu tenho que ter conhecimento de arquitetura, para saber como é que é, pode, entendeu? Para eu fazer um trabalho bem feito. Eu tenho que ter conhecimento de história para saber o que foi aquilo dali, né? O que foi o Largo da Batata aqui em Pinheiros, em São Paulo, que é perto da Faria Lima. Ali, entendeu? Eu posso ter esse olhar. Estou dando esse exemplo, mas eu posso ver vários. Eu tenho que ter um olhar hoje de quê? De clima, porque as cidades hoje estão queimando, vocês sabem, né? São Paulo não venta, asfalto, as grandes metrópoles. Eu tenho que ter um conhecimento, como eu falei, sociológico, porque periferia as pessoas saem, vêm trabalhar no centro, não tem trabalho. Ou seja, a rigor, se eu fosse pensar, todo tema, ele não deixa de ter pontos multidisciplinares, ou seja, eu tenho que congregar as várias disciplinas. Só que o conhecimento humano são separados em ramos, e a gente vai fragmentando isso, no fundo. Isso aí é normal, o Weber discute isso, tem a ver com o mundo moderno, especialização. Tem uma parte do Weber lá que ele vai falar que uma pessoa que anda no trem, ele não sabe como é que é o mecanismo do trem, certo? O engenheiro mecânico sabe, olhe lá. Mas a gente anda de metrô normal, certo? Ou seja, no fundo é o seguinte, isso é uma característica do mundo moderno. Então, aquela coisa que a gente fala, Leonardo da Vinci. Nossa, antigamente os caras faziam, os caras tinham mais tempo, né? Eram inteligentes, mais tempo e tinha menos conhecimento no mundo. Desculpa, o mundo era menos... Não é que não era facinho, mas era menos complexo. Hoje a gente tem mais informações, tem 1000 coisas. Então, respondendo aqui... Eu entendo a pergunta, porque tem alguns programas de pós-graduação que falam, nós somos interdisciplinares, nós somos multidisciplinares, inclusive para revista. Beleza. Aí o que você tem que fazer é o seguinte, ó, um toque para vocês. Independente de multidisciplinar, Inter ou USP, Unicamp, primeiro, vocês, como tudo na vida, se eu for prestar na UFSCar, eu tenho que conhecer quem está na UFSCar. Eu não posso... Muita gente vai de, sabe, vai de perdido, como a gente fala na gíria, né? Exemplo, eu fiz USP e quero prestar mestrado na UFSCar com a professora, com a Senhoreto, que é violência. Pô, nem conheço a Senhoreto e mando Pô, não, hoje em dia você manda um e-mail. Oi, professora, posso conhecer, posso participar do seu grupo de estudo? Não, não pode. Ah, posso um dia encontrar com você? Tô querendo... Faz virtualmente isso hoje, ou seja, conheça o programa primeiro, certo? Porque muita gente, inclusive quando eu fiz mestrado aqui na USP, vinha de fora... E aí não fazia esse trabalho. Isso é normal, você tem que conhecer o programa. Hoje em dia é mais fácil, você consegue ver vídeo, você consegue fazer via internet, fazer um Meet. Então, conheça o programa primeiro, porque aí ali já vai te dar as coordenadas, as linhas. Hoje você pode abrir um Lattes de um pesquisador e ver, poxa, ele trabalha com a etnometodologia, puxa, ele trabalha com Marx, ele trabalha com Gramsci, ele trabalha com Weber, putz, esse cara aqui é funcionalista, entendeu? Então isso é um toque primeiro, tá bom? Mas essa questão do projeto, independente do tema que eu estou estudando, eu tenho que pensar, quanto mais elementos eu trouxer para entender o meu tema, mais rico ele é. Tá? Não é que eu vou dar conta de tudo, não. A gente tem que fazer um recorte. Isso aqui sempre é um recorte, tá bom? Quem perguntou tá aí, tem alguma dúvida? Então a primeira pergunta, o que muda na construção do projeto que tem o viés disciplinar? Não muda tanto. Por quê? Porque você tem que sempre estar fazendo isso que a gente vai fechar aqui agora. Selecionar um material que tem a ver com o teu tema, certo? E fazer a leitura. Se o programa tem alguma especificidade, você tem que ver nas linhas do programa, as linhas de pesquisa do programa, certo? Isso que ocorre muitas vezes. Às vezes a pessoa quer aplica para um programa de pós, aqui na USP ou na Unicamp, qualquer um, né? No Ceará, na Federal Juiz de Fora. Quais são as linhas lá? Um exemplo, Federal Juiz de Fora. Eu conheço que o Dimitri, que fez com o Miceli aqui, está lá. O Dimitri estuda o quê? Sociologia dos intelectuais, porque é o Miceli, é a linha dele. Eu vou prestar pro Dimitri para estudar violência? Não vai rolar, água e óleo, tá entendendo? Violência é Sérgio Adorno, é a Camila, que estuda PCC, minha colega, que tá lá, que foi orientanda dele, é a Alessandra Terceira, que estuda Foucault. Tá entendendo onde eu quero chegar? Isso aí, ó, é fazer a leitura do campo, que tem a ver com o que a gente discutiu ontem.
Segunda, o que fazer quando as discussões da área não incluem o tópico que você quer estudar? Como saber que ainda encaixa naquela área de pesquisa e apresentar isso no projeto? De novo, é a mesma coisa que o conhecimento do campo. As discussões da área não incluem o tópico que você quer estudar. Isso é muito que está acontecendo muito na UFABC. Eu estou no programa de políticas públicas lá. Vem muita gente querendo estudar na política pública questões sociológicas. Por que isso aqui, essa pergunta? Porque tem a ver com o nosso próximo passo. O teu problema da pesquisa, aquele campo não discute muito, ou discute de outra forma. Vou dar o meu exemplo para vocês entenderem. ProUni. O que é o ProUni? É uma política de acesso à universidade privada, troca de bolsa. Todo mundo sabe? Certo? Se eu for estudar pelo perspectiva das políticas públicas em qualquer programa, eu vou chegar lá no direito da USP, onde tem a Maria Paula Dallari Bucci, que foi secretária de Ciência Superior, ela fala assim, então, eu quero saber quem são os atores que formularam a política pública, os que estão fazendo a avaliação da política pública, o monitoramento, aí você tem que se estudar teoria institucional, a GV de São Paulo dá isso, a política da USP dá isso. Minha pegada é da sociologia, brother. Eu não vou estudar isso. Eu quero saber o ProUni de forma sociológica. Tanto é que o subtítulo da minha tese é ProUni, o ensino superior privado lucrativo em São Paulo. Uma análise sociológica. O que é análise sociológica? A análise sociológica vai fazer a reconstrução histórica, vai falar assim, o ProUni não nasceu aqui. Para ter o ProUni, tem um ensino superior privado lucrativo no Brasil que vem da ditadura. O Brasil, por isso que hoje o Brasil tem a menor taxa de ensino superior público. Por quê? Porque isso é histórico no Brasil. Então, o olhar é diferente, sacaram? Rio de Janeiro. Se eu for no Rio, Werneck Viana, falecido, era Gramsci e outras coisas, certo? Se eu for lá, Gilberto Velho, antropologia urbana. Ou seja, cada um tem suas linhas de pesquisa, eu tenho que entender esse campo. Que é isso aqui que eu falei para vocês. Como é que eu vejo? Pelo látis da pessoa e pelas dossiê temático. Eles têm texto sobre isso. SBS vai ter várias mesas, estão tendo várias mesas que estão mostrando aí temática racial, temática de gênero, temática de interseccionalidade, assim vai, tá bom? Entenda a área. Entenda a área, converse com as pessoas, vai dar uma mutucada, como a gente fala, conversa com o professor Putz, não sentir que é legal a linha. Porque senão você vai evitar conflito depois. Seu orientador vai querer te enquadrar numa coisa e você não tem tesão. Sem tesão, não façam pesquisa, não façam nada na vida. Geralmente não sai coisa boa, a não ser que você seja estritamente obrigado a fazer por N razões. E tem um chefe lá que... Mas eu ganho bem, eu tenho que ficar lá até eu conseguir fazer o que eu quero na vida. Aí é outra coisa. Como tudo na vida, entendeu? Mas não vá se anular porque você quer uma linha teórica e outra não cola. Porque tem essas dissonâncias aqui, né? Mas geralmente essas dissonâncias estão ligadas com o nosso tópico aqui, o problema de pesquisa. Se eu quero estudar acesso ao ensino superior na USP, eu tenho que pegar coisas que conversam com o meu tema para construir meu objeto. Senão eu fico espanando, entendeu? E isso tem a ver com a teoria também, o que eu uso para a teoria. Bom, como mostrar relevância no meu tema? E como enquadrar adequadamente em um programa de pesquisa? É justamente isso, a relevância é isso aqui, ó. O que mostra a relevância? É essa parte que eu vou começar aqui agora já. Falando o quê? Selecionando, fazendo uma leitura crítica e colocando você na parada. Sua interpretação crítica para o teu tema. Mostrando os avanços do que você leu, limites e as possibilidades, e aí você apresenta a relevância. Por que minha pesquisa é importante? Vou falar da minha rapidinho para vocês entenderem. Porque tem uma discussão de acesso, mas a galera está vendo a permanência efetiva, e eu estava vendo isso em 2004. Então hoje, muito do que está falando hoje, eu já estava falando em 2004. Por quê? Porque as humanas dão isso, não é que eu sou visionário, não. Eu e outras pessoas já estavam fazendo pesquisa mostrando que não é só o aluno de baixa renda entrar na USP, o negro entrar na USP. É o professor dar aula em inglês e o cara não sabia inglês. É o professor falar de linguagem conceitual, ele não sabia o que é linguagem conceitual. Porque que o Coulon e outros, o Bourdieu discute, né? O Bourdieu vai falar que o quê? Você tem o quê? Você, quando entra no ambiente, até o cara rico ou o cara que já tem pais que são professores, é um outro mundo, é um mundo universitário. O Coulon, que é esse nome, vai falar a mesma coisa, só que de uma outra linha de metodologia. Você tem que se afiliar, ofício do estudante, você tem que aprender a ser um estudante universitário. Ou seja, vocês estão entendendo? São
Duas pessoas de posturas teóricas diferentes, mas, de novo, a problemática dele é comum. Tá? Até aqui tudo bem, galera? Então, mostrando a relevância é como? Lendo e falando assim, ó, eu vi, é bem legal, porque ninguém parte do nada. O Einstein não partiu do nada, certo? Para ele falar a teoria da relatividade, ele está brigando, falando com a mecânica clássica lá, Galileu, certo? E depois vem a quântica que vai questionar algumas coisas do Einstein, na física. Aqui é a mesma coisa. Bom, tem todos esses estudos aqui, ó, que eu vi, muito bons, eles estão trazendo esses avanços pra gente, colocou a questão no debate público, só que tem os limites, ó, ele não tá vendo essa parte aqui, ele não tá vendo no interior de São Paulo, ele não tá vendo lá no Nordeste. Então, a minha pesquisa, humildemente, vai tentar ver isso. Ótimo. Certo? Outra coisa, eu posso repetir um estudo, um exemplo, vou dar um exemplo. A discussão de gênero, quando eu estudei na USP, tinha alunas, eu tenho meus relatos das alunas, só que se eu for repetir meu estudo aqui de 2012, de 2004 para cá, são 20 anos. Vocês acham que essa questão hoje de interseccionalidade, gênero, comparada a 20 anos atrás? É lógico que eu tenho que trazer, eu teria que fazer uma reatualização do meu estudo. Está entendendo? Então, de novo, ciências humanas é isso. Muitos aspectos que eu estudei, isso a gente vai discutir amanhã na coisa, por isso que a pesquisa qualitativa é importante. A pesquisa qualitativa fala assim, ó, qualquer estudo que vocês fizeram no mundo com estudante de baixa renda, coisas que eu encontrei, vão conversar comigo. Porque permanecem. Eu estudei que o aluno, quando entra, tem problema para tirar. Na minha época, era xerox. Hoje não tem mais xerox, mas as pessoas têm que ter acesso a computador. Na pandemia, a USP teve que dar um negócio, não foi? É a mesma coisa. Ah, ele não sabe inglês, a USP exige ler em francês e inglês em alguns cursos. Mesma coisa. Porque não tem que vir da escola pública esse domínio, não é certo? Só algumas camadas tem. A discussão do Bourdieu, de capital cultural incorporado e assim vai. Sacaram? Então, essas coisas, pessoal, permanecem, só que outras coisas mudam. Aí eu tenho que reatualizar. Então, quando a pessoa pergunta, como é que eu mostro a relevância? Ó, vocês mostram a relevância mostrando os limites lá e apontando, ó, eu vou refazer o estudo, pode repetir o estudo de uma outra forma, em um outro contexto, certo? Ou então o Wilson deixou de ver essa questão aqui, ó. Essa questão do gênero, ele deixou de atuar mais, então eu vou pegar esse ponto. Mas como é que vocês estão percebendo que não tem como fugir disso? Como é que eu faço isso? Eu tenho que estar fazendo a seleção do material bibliográfico que tem a ver com o meu tema, ler os textos básicos da área. Se eu não sei ou se eu quero aprofundar, já sei, porque eu fiz ciências sociais, mas eu quero aprofundar, procurar gente que é especialista na área, que atua com aquele tema, em revistas ou em coletâneas que eu mencionei. Depois eu vou mandar mais aí para vocês, se vocês quiserem. Mas isso aqui, ó, algumas pessoas saíram normal ontem para os outros eventos. Eu coloquei algumas, basicamente na nossa área, sociologia. Grandes cientistas sociais, que é que pega as três áreas, né, política, antropologia e sociologia. Dossiês temáticos na BIB, em várias revistas. Aqui é no Cielo. Onde eu for, professor, vai no Cielo. Cielo é um portal de revistas acadêmicas, que eu entro com palavra-chave e localizo o tema, beleza? E aí vocês fazem a seleção, cielo.br. São revistas gratuitas. Professor, eu leio francês. Poxa, tem vários. Percy, em francês. Em inglês, JSTOR, Eric, tudo de graça aqui, ó. JSTOR. O que é JSTOR, professor? É uma base de dados de revistas das ciências humanas. Sociologia tem uma imensa gama de revistas, certo? Em inglês. Então facilita. Por exemplo, eu estou estudando teoria racial no Brasil. Poxa, e a discussão americana? Poxa, eu leio inglês, deixa eu ver como é que tá lá. Pega um artigo desse, faz uma seleção, certo? Entenderam, galera? Ah, professor, além disso, que você falou antes que tem o que na biblioteca? Tem uma coisa chamada, em inglês também, avaliações críticas, da Routledge, ó. É isso aqui, ó. Editora inglesa, tá? Routledge. Professor, não lê inglês. Tudo bem.
Começa a ler em português, depois vai fazendo o seu instrumental em inglês só para leitura. Ou se você quer mesmo falar, faça um curso de inglês, batalhe, você vai conseguir, certo? Aqui onde eu estou falando com vocês, eu fiz curso de francês, instrumental e inglês. Pagando quanto? R$50 o semestre. Pô, vocês são alunos da USP e não aproveitam? E quem não é da USP tem também nas federais que eu sei. E o MEC tem também, entendeu? Então vá atrás disso. Facilita, beleza? A leitura. Que aí eu consigo ler, porque hoje em dia tem algumas coisas da minha área que estão em inglês, então é bom dar uma lida, tá? Não precisa falar, mas ler. Os programas de pós não pedem a leitura, por isso, porque você lendo, você consegue, eu consegui, como eu falei com vocês, fazer o quê? Ver que a minha questão também está pegando lá fora. Lógico, aí isso o pesquisador e a pesquisadora tem que fazer. É um outro contexto, tem que fazer os rebatimentos, né? Olha, França é uma coisa, né? França é uma coisa, Brasil é outra, mas algumas coisas que alguns estudiosos estão falando sobre o estudante popular na França, conversa comigo. Beleza? Até aqui tudo bem? Sim? Só a última questão aqui, ó, porque tem a ver com o que a gente discutiu ontem. Qual o passo a passo dessa pesquisa geral sobre o tema? E depois sobre a pesquisa de bibliografia? É o que eu não vou repetir aqui, eu acabei de falar, certo? Então, primeiro, seleciono. Fazendo o quê? Uma pesquisa. Vocês estão percebendo que vocês já estão fazendo pesquisa no projeto de pesquisa? Essa parte aqui e essa aqui é uma pesquisa conceitual que eu vou detalhar agora. Mas no fundo, por isso que eu falei, no fundo a gente já está fazendo pesquisa ao fazer o projeto de pesquisa. Eu já estou selecionando, recortando a realidade à luz do meu tema para torná-lo mais construído. Tornar o objeto construído, beleza? Até aqui tudo bem? Aí tá. Muito bem, eu fui... Não precisei vir à USP, porque hoje tem base de dados lá em Alfenas, em Minas Gerais. Cheguei, peguei base de dados, ou estou na SBS, aproveitei lá um intervalo, fui aqui na Biblioteca Florestan Fernandes, levei o pendrive, peguei e tal, selecionei, conversei com alguém da área, peguei pela própria internet, tá? Você já montou a sua seleção, né? Aí entra a segunda fase, o quê? Você vai ter que fazer uma organização, uma sistematização crítica disso. Aí que está essa segunda parte que eu quero fechar com vocês. O que é crítico, professor? Aí é uma coisa que não vai dar para abordar com vocês, seria uma leitura acadêmica. Aí seria uma outra, que eu até fiz na UFABC, sobre isso eu quero ver se eu faço também. Uma leitura acadêmica. A leitura, o que é uma leitura? Leitura é os 3 passos da dialética, que vem dos gregos. Eu tenho o todo, o texto, eu tenho o todo, tese. Eu quebro o todo, antítese, é o contrário do todo, eu decomponho, leio parágrafo a parágrafo. Parágrafo começou numa linha, termina na oitava, eu tenho que ler até a oitava. E aí cada um tem sua mentalidade para fazer. Tem gente que gosta de passar marca-texto, tem gente que gosta de puxar e sublinhar tudo, tem gente que gosta de fazer um resumo do que leu, não importa. Tem gente que gosta de fazer mapa conceitual, não importa. Cada um, tem um que é mais visual, né? Hoje a neurociência já fala isso, normal. Eu gosto de ler e puxar. O que você está fazendo aí? Você está quebrando o texto, você está fazendo a análise do texto. Tese, texto todo, antítese, quebrei e depois, terceiro movimento da dialética, oposição da oposição, tese, antítese, síntese. Ou seja, você vai recompor um outro todo, só que agora você tem um projeto de 17 páginas, contando já com a bibliografia. Então são 14, 15 páginas, geralmente, um projeto, tá? De pesquisa para as agências, FAPESP e outras. Geralmente é isso. E um artigo acadêmico também em torno disso. Vocês sacaram? 35 mil caracteres por aí. Ou seja, já tem todo um ordenamento lógico. Aí o que você tem que fazer? Eu não vou desse material todo que eu peguei do meu tema, tem coisa que eu não vou usar. Eu vou pegar só o essencial que conversa comigo, aí a síntese. Então, essa parte aqui é uma síntese do que você reuniu. Né? É isso que deu aqui a análise, né, Rui Falso e vários autores aqui da USP. Só que tem que voltar para as ciências humanas. É o quê? É uma análise, é um estudo do texto a gente faz. É isso, para as ciências sociais. Li, parágrafo a parágrafo, vi o que é importante em cada ponto, quebrei
recompus. E aí o que você precisa? Isolar o que eles chamam, os franceses chamam, a tese do texto, ou a ideia central do texto. Então eu estou lendo, vou dar um exemplo para as sociais, que é a nossa conversa aqui. 3 tipos puros de dominação legítima. Meu Deus, entrei nas sociais, escolhi o curso errado, tem que sair. O que é isso aqui? 3 tipos puros de dominação legítima do Weber? É uma porrada na cara, né? O que o Weber está discutindo? Então se eu fosse falar em 1 minuto Weber para vocês, em 30 segundos, como é que se dá dominação legítima? Dominação, o que é? É diferente de se eu tenho violência com ele, se eu estou com a arma apontada para ele, eu estou subjugando ele, não estou? Mas ele aceita legitimamente essa dominação? Não. Então o Weber vai discutir o seguinte, ó, ao longo dos séculos, tem 3 tipos. Esses tipos são tipos ideais, que já é um conceito dele metodológico. Que é o quê? Uma dominação tradicional, tradição, costumes, né? Meu pai, meu avô fazia isso, né? Ficava fumando lá, mascando fumo. Um exemplo, tá? Então, estou dando exemplos mais crus, mas dominação tradicional, de costumes. Ou patriarcal, né? Alguns falam tradicional. Uma outra, carismática. Tem alguns indivíduos que têm uma energia que te domina. Que você, poxa, esse cara, não, o que ele está falando eu concordo e tal. Carisma. Geralmente é associado ao político, né? Ou ao profeta. E um terceiro tipo, que é a discussão dele que liga com a própria discussão dele do capitalismo, né? Da ética protestante do espírito do capitalismo, que é a nossa dominação do mundo moderno, racional, legal. Então, quando eu leio um texto do Weber, que são 8 páginas desse texto, eu tenho que estar fazendo assim, cara, eu não vou ter tempo de falar tudo isso, porque senão vai todo o meu projeto. Eu tenho que fazer o quê? Uma síntese. Para falar, ó, o Weber está discutindo princípios de autoridade. Então, cada tipo de dominação tem um princípio de autoridade que vai legitimamente fazer isso. Foi razoável esse resumo que eu fiz do Weber para vocês? Está transparente para quem é da área? Então, aí você... Tá, mas praticamente como é que eu uso isso no meu projeto? Se você está discutindo burocracia, autoridade ou dominação, na esteira do Weber, você vai lá, olha, então, conforme o texto do Weber, há 3 tipos, ou seja, você faz em 4, 5 linhas, você consegue fazer uma síntese. Mas, de novo, não vou fazer por fazer, senão fica descolado da teoria. Se eu estou estudando esse tema que pede, vou dar um exemplo, outro exemplo do próprio Weber, burocracia. Se eu estou estudando alguma coisa de política pública, ou algum elemento que envolve burocracia, o conceito do Weber, onde surge a burocracia? Nesse mundo nosso moderno. Mas impessoal, certo? As formas anteriores não tinham Estado, porque não tinha Estado moderno ainda. Então, olha a história de novo pra gente. Não tinha Estado moderno. Então, como é que vai ter uma discussão disso, que o Weber vai falar depois, né? Como é que era resolvido os conflitos? Vingança pessoal. Eu matei a família dele, ele mata a minha família. No Estado moderno, não. Vai ter um juiz, uma juíza que vai cuidar disso, um terceiro à parte, né? Com isso não quer dizer que não vai ter visões para falar, ó, não é bem assim, essa impessoalidade nem sempre se dá. Aí é outra perspectiva que vai criticar essa daí. Mas isso que ele falou tem sentido, por isso que é clássico. Realmente, o mundo moderno, se alguém invade teu terreno e você vai lá e mata, você virou culpado, né? E vai ter um julgamento. Porque tem separação de poderes, né? Que vem com a queda do antigo regime. Ou seja, entenderam? Eu tenho que fazer uma síntese. Então, voltando aqui para fixar isso para vocês entenderem praticamente. Tá, professor, você está falando no geral, mas assim, de novo, por isso que chama construir objeto. Como é que eu vou fazer isso para um tema que eu quero fazer? Exemplo, eu quero uma questão mais simples. Mas essa sua questão mais simples está ligada com alguma teoria, certo? Então você vai ter que saber o seguinte, nesse trabalho de leitura, por que leitura conceitual? De novo, todos nós no âmbito da universidade estamos lidando com teorias, com um conjunto de conceitos articulados em qualquer domínio. Aí você vai ter que na sua leitura colocar você, porque o projeto é você. Então eu coloquei aqui, são vocês, seres humanos, tá? Você vai ter que fazer uma interpretação pessoal, crítica. E crítica o que é? Eu vou ter que falar o que é crítica. Crítica é em relação a você também, tá? Ou seja, eu tenho que pensar nos meus argumentos. Quando a gente faz análise crítica, não é só o argumento dos outros. Eu estou no terreno da argumentação científica. Você tem que pensar assim, pô, isso que eu estou falando tem a ver? Será que eu não estou sendo falacioso aqui?
fazer esse raciocínio, né? Tem alguns livros aí que depois eu vou passar para vocês que ajudam isso, que é o senso crítico. A gente está no domínio de quê? Da argumentação científica. Então tem pressupostos, tem coisa implícita nos argumentos. Todo autor quer te convencer que a teoria dele é melhor. Do Bourdieu até o Marx, todo autor. Então você tem que estar fazendo o quê? Uma leitura crítica. E crítica significa assim, avanços. O cara trouxe uma coisa importante. Então o Weber, para eu entender burocracia, o mundo moderno, Estado, eu tenho que ler o Weber. Se eu estou na sociologia. Um cara vai me ajudar. Para entender desigualdade, classe social e outras coisas, entre o Weber e o Marx, eu vou para o Marx, entendeu? O Marx vai falar. Por quê? Porque o Weber só tem uma coisinha que ele vai falar lá como situação de mercado quando ele está discutindo classe. Porque para o Weber, classe não tem essa determinação tão forte como para o Marx. Para o Weber vai falar capitalismo antigo. Se você falar isso para o Marx e ele tivesse vivo, ele ia te dar um tapa na cara. Porque não, filho. Capitalismo, não. Tem um modo de produção antigo, tinha um asiático que lá antes, né, nas civilizações pré-colombianas e um pouco antes lá no Egito, que ele não discutiu muito, antigo, feudal, capitalismo moderno. Então, para Marx é determinação histórica. Tem uma coisa comum, modo de produção, que é o que ele chama de determinação geral. O que as pessoas fazem nos vários períodos históricos. Lembra? Trabalho que dá a condição do ser humano. Só que tem um período que ele chama determinação particular, que é específico, onde tem o trabalhador livre, jornada, capital, lucro, mais-valia. Aí tem os desdobramentos, né? Mais-valia absoluta, relativa e assim vai. Entenderam? Então, assim, de novo, o teu tema pede isso, o teu problema que a gente vai ver entre hoje e amanhã pede isso. Por isso que eu tenho que fazer a leitura primeiro da minha problemática, conversar com a pessoa. O que você quer estudar? Eu quero estudar o desempenho escolar de meninas do interior do Nordeste. Poxa, então eu tenho que entrar nesse tema. O que conversa globalmente com esse tema e depois eu vou fazendo um estreitamento disso. Então, avanços. Todo autor tem avanços nas várias linhagens da sociologia, seja os clássicos, seja os contemporâneos. Só que também tem autor, o que ele discutiu, ele não estava aqui em São Paulo, no contexto X, ou da questão que você quer ver. Você tem que fazer o quê? Você tem que ver que, olha, para isso, a teoria do Foucault não vai me ajudar, mas para outra teoria do Foucault vai me ajudar. Para isso, o Marx aqui pode me ajudar, mas para outro, o Marx não vai ajudar. A categoria, modo de produção dele, para minha discussão não vai. E como é que você sabe isso? Lendo e refletindo sobre o seu tema. Aí você está construindo objeto. Sacaram? Sim? E aí depois, que é a pergunta de alguém que fez aqui muito bem. Mas como é que eu destaco a relevância? Ao fazer isso, o parecerista vai ver que, esse cara tá sabendo o que é o campo, tá sabendo o que está rolando no campo de interrogações e problemáticas. E ele agora abriu um leque aqui para ele, abriu um espaço pequeno e aí, de novo, toda pesquisa, independente do tamanho dela, se é quanti, se é quali, se eu estou pegando um estudo de caso de uma comunidade rural ou uma escola, ou se eu estou pegando uma massa de dados, ela é importante, ela produz conhecimento. Se você fizer uma boa pesquisa, você está produzindo conhecimento sobre alguma coisa. E ela é importante. É isso. Por isso que essa construção do projeto é essencial. Sacaram? Tá? Até aqui tudo bem? Então isso aqui é essa primeira fase que eu falei antes com vocês, de construir objeto. Aí é lógico, por que eu estou fazendo isso? É aqui, tema justificativa por que é importante estudar esse tema que você quer. É isso que o cara está querendo te cobrar. Por que esse tema é importante? Aí você tem que convencê-lo, você tem que persuadi-lo com o quê? Com dados, porque você está no domínio da ciência. Você não pode falar que gosta, que é que eu sou fluminense e eu gosto. Não dá, entendeu? Tem que é legal, não, eu sou Flamengo, o Flamengo está sendo bem, é o primeiro. Não, aí é subjetivo, né? É legal, mas é para outra esfera. Aqui você tem que estar no domínio científico. Falando o quê? Mostrando, por isso que é importante conhecer o campo. O que vocês estão fazendo aqui nesses 3 dias é isso, você está conhecendo o campo. Tem um campo que vocês gostam, tem algumas mesas que vocês vão, é isso, vocês estão conhecendo o campo. Isso já te dá, você compra um livro ali, você lê, você fez uma matéria, você faz uma matéria como ouvinte, você já faz um curso,
Tá bom? Como é que a gente tá de tempo? Umas 8h50 tudo, mas qualquer coisa eu continuo amanhã o problema, tá? Mas agora é o seguinte, professor, tudo isso que você falou aí era a primeira etapa, lembra? Tema e justificativa chama objeto construído. Isso ficou claro, pessoal? Preciso saber de vocês, podem falar aí. Sim. Sim? Então, ó, o objeto construído selecionei o material de um tema que eu estava assim meio incipiente na minha cabeça, fui conversar com uma orientadora, com um colega. Quero estudar a questão trans no Brasil. Tá, o que é? Transgênero, LGBT, QIAPN+, onde surge essa discussão? Quero discutir o avanço da extrema-direita no Brasil. Tá. Então, tem um momento histórico, tem um campo sobre isso, tem estudo sobre isso. Vá atrás de pessoas que estudam sobre isso e aí você vai... O que você vai fazendo? Você vai deixando o seu objeto mais construído ou definido, se vocês quiserem, definir. Aí, ó, quando você for conversar de novo com o seu orientador ou com o seu colega, você já vai ter uma coisa mais concreta, percebeu? Você vai, não, eu estou querendo discutir o avanço da extrema direita misturado com religião. Um exemplo. Bom, você já vai estar mais avançado na tua reflexão. No fundo, nem sempre está fazendo uma reflexão, tornando uma coisa mais concreta. Bom, agora é a segunda etapa, que era a aula de hoje, que é o quê? O eixo de todo o projeto, o problema de pesquisa. Que aí eu tenho que problematizar mais meu objeto. No fundo, eu já estou problematizando desde o começo, vocês perceberam, né? Só que eu estou separando aqui por quê? Porque o problema da pesquisa é o seguinte, que eu até ontem falei rapidamente com vocês. Tá, Wilson, você deu seu exemplo. Você estudou em 2004 o estudante popular na USP. Quando você encontrava o pessoal, eu quero estudar o acesso de estudante de baixa renda na USP. O estudante popular na USP. Tá, mas o que você quer estudar disso? Como? Que a gente vai ver amanhã. Mas o quê? O quê? De que forma? O que você quer problematizar? Então, o problema de pesquisa sempre vai ter que vir numa pergunta. Que a pergunta, alguns até falam, qual é a tua pergunta de pesquisa? Vocês já perceberam? Porque o problema de pesquisa é problematizar uma relação entre variáveis, duas ou mais variáveis. Ou variáveis se eu estiver fazendo uma pesquisa quântica, ou duas ou mais categorias ou dimensões sociais. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Problema e questão de pesquisa. Nada mais é do que a evolução do objeto definido e justificado. Que eu acabei de falar com vocês, que é a primeira parte, que a gente inicia. Então, vocês estão percebendo? Eu iniciei, olha, eu vou querer estudar tal tema, esse tema surge assim, você vai dando um histórico do tema. Ele surge assim, ele tem uma corrente e tal, porque você já leu, você já fez a revisão crítica lá, bibliográfica. Ele surge aqui, ele é mais desenvolvido lá no exterior, aqui no Brasil só tem tais estudos, né? Esses estudos, eles apontam para tal direção, porém, deixa essa sem discutir. Ó, tô começando o meu texto, primeira página do meu projeto. Aí depois disso, o desaguar disso, a resultante disso vai ser o quê? Você joga uma questão. Como o aluno de baixa renda, que eu mostrei para vocês, eu mostrei que a USP tem gente de baixa renda, que estão em tais cursos, que a Unicamp também tem. Eu tô justificando. Estou dando a relevância. É um debate que está saindo na mídia, coloco coisa de jornal, saiu no Estadão que, ó, eu usei uma aluna de Guaianazes de cursinho popular, entra na USP. Coloquei lá, Patrícia Evelyn lá, uma jornalista tinha feito a matéria, coloquei, ou seja, você vai pegando elementos que fala, pô, realmente essa questão que o cara está colocando, ele está no debate público e está na academia. Então, é relevante. Você concorda? Tem relevância. Mas aí depois, tá, mas você ainda não problematizou. O que você quer saber? Sim. Tá. Captei. Eu quero saber o seguinte. Eu quero saber como é que esse aluno entra e usa a USP. Como é a fruição do estudante de baixa renda na USP? Esse era meu problema de pesquisa no mestrado. Certo? Como o estudante entra, então aí depois eu vou desdobrar nas questões de pesquisa. Então o problema é a questão central. Para abreviar aqui, questão central.
E a derivação dele são as questões de pesquisa, porque você vai desdobrar. Para entender, nesse meu caso, como um aluno de baixa renda entrou na USP, eu tive que levantar informações sobre o que ele sabia da USP, o que ele sabia de universidade pública, o que ele sabia de acesso à universidade no Brasil, pública ou particular, e depois eu quis saber trajetória dos pais dele, trajetória dele, aí então eu quebrei os momentos antes da entrada, acesso que ele fez para entrar na USP e depois a permanência dele na USP. Isso é um eixo lógico, isso é minha pesquisa. Captou? Vou colocar aqui para a gente depois continuar, porque hoje está mais complicado, mas dá para amarrar amanhã. Ó. Então, como eu falei, nada mais é do que a evolução do objeto definido e justificado. O trabalho feito na primeira parte, no início, quando você está escrevendo lá o seu projeto, ele deságua na formulação em nível de uma pergunta central de investigação. É o problema. Veja, o problema é aquela coisa, não tem resposta imediata de cara. Então assim, o que você vai estudar? Ah, vou estudar o aluno de baixa renda. Como ele é baixa renda, ele não consegue entrar nos cursos mais concorridos. Ah, legal, pô, já fiz minha pesquisa. Não, né? Não é assim que funciona. Eu tenho hipóteses, eu tenho informações que realmente, uma pessoa que é de mais baixa renda, ele tem mais dificuldade de entrar por N razões. Só que eu tenho que pontuar isso, eu tenho que mostrar isso, tá? Então muita gente já faz assim, já tem de cara a resposta. Não, isso não é um problema. Vou falar a questão para vocês pensarem e a gente amanhã continuar. Olha só, isso poderia ser um problema aqui de pesquisa. Depois que eu discuti tudo lá sobre esse tema, qual a influência da classe social no aprendizado? Isso é um problema de pesquisa. Vou fechar com isso para a gente continuar, tá? A influência da classe social. Eu estou colocando no nível bem mais básico para a gente entender. No aprendizado escolar. Ó, isso aqui vocês vão ter que escrever ao longo do texto de vocês, ó. Uma interrogação, uma indagação. Tenho resposta para isso já? Já tem de forma imediata? Qual a influência da classe social no aprendizado escolar? A gente já tem uma resposta definitiva sobre isso? Não. Vocês concordam que isso exige uma pesquisa? É lógico que eu não parto do mundo para a pesquisa, da minha cabeça e para o mundo, eu não parto sem nada. Eu sei que classes, porque já tem autores que já discutiram, né, sobre classe social e desempenho no aprendizado escolar. Só que eu tenho hipóteses, eu tenho noções, eu tenho ideias sobre isso. Aí eu vou ter que fazer uma pesquisa. Pode ser numa escola X, pode ser em São Paulo, pode ser Brasil todo, certo? Pode ser uma escola só, 3 escolas, fazer um comparativo. Então, ó, o que eu quero fechar aqui hoje e deixar para vocês pensarem, para a gente retomar amanhã o problema. Se eu falasse assim, o que você quer estudar? Eu quero estudar estudantes pobres, ver o desempenho de estudantes pobres na escola. Vocês estão vendo que está no nível bem geral? Agora, quando eu falo assim, eu quero estudar a influência da classe social no aprendizado escolar. Como é que isso se dá? Como é que isso é feito? No Brasil. Aí eu posso depois colocar, né? No Brasil, em São Paulo, em Fernandópolis, em Campinas e assim vai. Aí eu estou recortando mais o meu objeto. Mas o que é importante aqui? O problema sempre relaciona sociais e relação. Sociais é relação. Ciências humanas são relações. Certo? Tudo eu tenho que estar relacionando. Eu não posso estar fazendo coisa isolada. Vocês estão percebendo que eu estou pegando uma dimensão e relacionando com outra dimensão? Isso é ciências humanas, isso é sociologia. Eu estou relacionando as coisas. Então, no fundo, eu estou sempre fazendo uma indagação sobre uma relação existente entre 2 ou mais variáveis. Eu estou problematizando uma relação entre variáveis ou entre categorias de análise, se vocês quiserem. Se eu estou no domínio ali de uma qualitativa, numa pesquisa quali, são variáveis, tá bom? A gente vai continuar isso depois. Mas é o seguinte, já dá um toque para vocês, ó. Prestem atenção nisso. Eu vou começar lendo Bourdieu
Eu vou começar lendo os autores, Marx e tudo mais? Não. Primeiro eu tenho que pensar como é que é essa relação. Ó. É um problema que vai me dar as teorias. Vocês estão percebendo? Então, quando vocês querem fazer forem fazer um projeto de pesquisa ou já estão fazendo, vocês têm que pensar assim, poxa, qual é a minha questão concreta? O que eu quero saber? O Iane, que era aqui da USP, um sociólogo também destacado, ele fala assim, ó, qual é o demônio que eu estou pondo em causa? Isso é um problema, vem do Wright Mills. Qual é o demônio? O que está te pegando? O que está te instigando? O que tu está querendo saber, cara? Isso é o problema de pesquisa. O que você está querendo avançar mais? O que te tira do eixo nesse sentido, nessa questão? Aí você já está no nível do problema, aí você já não está mais no tema geral, eu quero... Não, aí você já conseguiu avançar mais nesse caminho de problematizar as coisas. Beleza? Vou parar aqui porque eu tenho que ir correndo agora para a história, mas amanhã a gente continua, porque amanhã eu vou fazer o fechamento. Como? Avançar um pouquinho mais nesse negócio do problema e falar na metodologia. Mas sabe por que é importante? Porque se você não definir o seu problema, você não tem um projeto de pesquisa. Você fica perdido sem saber como fazer uma qualitativa, uma entrevista, um grupo focal, uma observação, ou fazer uma técnica estatística, ou aquela coisa doida. Se o orientador fala, o que você quer fazer? Tal, então estou pensando nisso. Você fica espanando, você fica girando em falso, porque você não tem uma problemática discutida. Tá bom? Mas a gente... Vou pedir perdão aqui, mas a gente volta, porque a mesa é na história, eu tenho que ir. Mas a gente retoma, tá bom?